Hebreus 4, versos 14 ao 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Pode sentar. Eu não vou falar igual o Fernando, né? Que o Fernando da quinta-feira, ele falou assim, eu ouvi alguns sermão e aproveitei só o título, mas aqui eu vou aproveitar a grande parte. Amém. Então, amados, e é interessante, agora à tarde eu estava pensando, que nós, de modo geral, de uma forma geral, nós temos autoridades, seja ela civil, militar, política, né? E eclesiástica também. E eu observei que, quando eu estava na ativa, né, como bombeiro, comandante, eu tinha meus subordinados, meus secretários, e até chegar a mim, né, passava por 2 ou 3, no mínimo. É normal isso aí. Mas uma coisa que se observa, que, no geral, você não consegue chegar ao chefe, à pessoa responsável. Você tem que passar por caminho, ou talvez nem consiga chegar. Você não consegue chegar num político famoso aí. Você tem que passar, você até desanima. Você não consegue chegar a uma autoridade, até mesmo você tratar alguns serviços, obrigado, irmão, de telefone, né, call center que fala, né, você não consegue chegar a alguém que fale com você, que resolva o seu problema. Há sempre um impedimento. E nas autoridades eclesiásticas também, nós podemos colocar pessoas nesse sentido, pastores, né, e assim por diante. Nós temos acesso, livre, né, acesso ao nosso pastor. Ele se esforça bastante quando desce do púlpito para cumprimentar todos, você não consegue chegar lá, né? Mas eu conheço pessoas pastor, né, que entra pelo fundo e sai pelo fundo, você não consegue. E a igreja romana, ela tem uma grande dificuldade, não só a idolatria, mas você não consegue chegar a Deus. Está entendendo a linha que eu estou seguindo, irmãos? Existem os santos, e as pessoas se satisfazem com isso. Porque eles não, por falta de conhecimento, porque nós temos livre acesso hoje. É isso que eu quero tentar expor aqui nessa noite. E coloquei o título dessa mensagem: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Jesus, nosso sumo sacerdote. Então, a palavra de hoje, ela é uma palavra de consolo e exortação. A carta de Hebreus é considerada por alguns, né, escritores como um quinto evangelho, porque os 4 evangelhos apresentam para nós a vida, ministério, ensinamento, milagres e a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que Ele fez aqui na terra. E já Hebreus trata do que Cristo continua fazendo. Olha que legal, impressionante, né? Lá no céu. Então, os evangelhos ensinam sobre o ministério terreno de Cristo. Já Hebreus ensina sobre o ministério celestial.
Então essa carta foi escrita porque os judeus convertidos ao cristianismo da época, em virtude da perseguição que ocorria, que veio sobre a igreja, e então eles, para evitar o efeito da perseguição, já estavam prontos, né, para voltar para o judaísmo. E aí, então o escritor coloca aqui, escreve, como se fosse assim, direto: se vocês deixarem Cristo e voltar para o judaísmo, será um caminho de apostasia, caminho de morte, pois que Jesus é melhor do que os profetas, anjos, Moisés, Arão, Josué, porque o sacrifício de Cristo foi melhor do que o sacrifício judaico, porque agora a nova aliança, né, inaugurada, o sangue de Jesus é superior à antiga aliança. Então, nesse texto que lemos, o autor falar de Jesus como nosso grande sumo sacerdote, e nos mostrar que Jesus é aquele que nos representa diante do Pai, que intercede diante do Pai ao nosso favor. Amém? Então eu vou me esforçar aqui para fazer essa exposição desses 3 versículos, dividindo em 3 tópicos, né, cada versículo. E o 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, vou deixar a Bíblia aberta nesse texto, vou ficar só aqui. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, esse verso 14 traz ele como o grande sacerdote. E grande aqui é o tema dessa carta. A partir daqui que ele vai desenvolver esse assunto, né, de forma impressionante. Ele vai mostrar para nós por que Jesus é o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Então, apresentando aqui, quero destacar 4 pontos dentro desse versículo, do 14. Primeiro ponto: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Grande. O sumo sacerdote já era diferenciado. Ele é o supremo, mas agora ele agrega um adjetivo. Não é apenas o sacerdote, é o grande sumo sacerdote. Por que coloca esse adjetivo grande aqui? Porque está contrastando o sacerdócio da antiga aliança ao único sacerdote, que é Cristo. Aleluia. Aleluia. Você pode notar que, então, que Arão era o sumo sacerdote. E a partir daí dele veio os sucessores, né, dele, e que era sacerdote. Mas Jesus não é apenas um sumo sacerdote, é o grande sumo sacerdote. Ele é separado aqui. Então isso lá da antiga aliança apontava para Jesus, o sumo sacerdote, o grande sacerdote. Por que grande? Em primeiro lugar, pela sua pessoa, Jesus. Em segundo lugar, em relação à sua obra, que foi grande, porque ele é o sumo sacerdote, único, singular, né, incomparável, não teve sucessor. Grande, a sua obra foi superior ao sacerdote da antiga aliança. Um sacerdote que entrava uma vez por ano para o sacrifício. Sacrificava primeiro para os pecados dele e depois para o povo. E era interessante mas Cristo, sendo perfeito, ofereceu um único sacrifício, único. Não com sangue alheio, né? Que lá eles ofereciam sangue alheio, sangue de animais. Aqui Cristo não, mas seu próprio sangue. Por isso, por si mesmo, porque não tinha pecado. Aqui a oferta, né, e o ofertante ao mesmo tempo. E não foi preciso ser repetido, meu amado.
Ainda tem muita gente repetindo, crucificando Jesus ainda. Então, por que isso foi suficiente, foi perfeito, completo? E é dessa maneira que o autor dos Hebreus nos apresenta Jesus como grande sacerdote. Dentro ainda do 14, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Que penetrou os céus. Veja bem, o sumo sacerdote penetrava uma vez por ano além do véu, que separava o lugar do santo dos santos. Ali estava a Arca da Aliança, como símbolo da presença de Deus. Ali estava a glória de Deus. Deus se manifestava naquele lugar. Mas veja bem, meus queridos, Jesus é diferenciado. Ele não penetra além do véu. Ele penetra os céus, aqui esse texto fala. Glória a Deus. Oh, Senhor, como és poderoso. Ele rasga o céu. Céu aqui está no plural, né? E a Bíblia fala de céu e terceiro céu. Pois ele penetra nos céus, ele chega não apenas ao símbolo da presença de Deus, ele chega na própria presença de Deus. E não apenas atravessa o véu, que era um símbolo que separava a presença de Deus, onde Deus se manifestava aqui na terra. Ele penetra na realidade, no terceiro céu, no céu do trono de Deus, onde Ele está hoje intercedendo por mim e por você, por nós, onde Ele foi exaltado, a própria presença de Deus. Esse é Jesus sendo cantado aqui hoje. E ainda no 14, o autor dos Hebreus nos mostra outro ponto aqui interessante. Grande sumo sacerdote é tanto homem como Deus. Eu gosto dessa parte. Eu amo essa parte, quando entendi isso. Ai, meu Deus. Então, assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, o início do versículo, como grande sacerdote que penetrou o céu, conservando firme na nossa confissão. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Veja que o Filho de Deus, ele é Deus. Por quê? Ele foi gerado e não criado. Ele é eternamente gerado de Deus. Ele é da mesma substância de Deus. Ele é da mesma essência de Deus. Ele não é homem intercedendo por homem. Ele não é isso. Não, ele é o próprio Deus. Ele tem os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras. Ele é o nosso grande sacerdote. Mas ao mesmo tempo o autor do Hebreu ele lhe dá um nome que está acima de todos os nomes. Esse nome é Jesus, o nome humano. Em outras palavras, sendo Deus e sendo homem, Jesus é capaz de identificar conosco. Meu amado, é capaz de conhecer-nos de forma plena. O que nós passamos, as tentações que sofremos, as fraquezas que possuímos, Ele é capaz de exatamente saber o que somos, o que temos, o que sentimos, o que vivemos. Esse é o nosso Jesus. Mas ao mesmo tempo que Ele é Deus, Ele é capaz de fazer, e foi feito, né? Um sacrifício perfeito, eterno, suficiente, cabal, em nosso favor. Então, na verdade, Ele está mostrando para nós, aqui em Hebreus, que o eterno Filho de Deus carrega o nome humano de Jesus, por ser homem. Como nós temos aprendido, né? Nós vamos ver Ele lá na glória.
Aleluia. Ele identificou-se com nós, ele identifica com nós. Por ser Deus, ofereceu um sacrifício perfeito, completo. Ainda dentro do 14, está fatiado aqui o versículo 14. Temos, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, aí fala, conservemos firmes a nossa confissão. Aqui o autor do Hebreu traz que Jesus absolutamente é confiável. Por causa disso, conservemos firmes a nossa confissão. Por que está falando isso aqui? Porque aqueles irmãos, né, que é o destinatário dessa carta, estavam tentando voltar para o judaísmo, que eu falei no início, dar as costas para evitar a perseguição. E ele fala nessa carta o seguinte, não faça isso. Não volta para o judaísmo, é apostasia. Voltar aos meus rudimentos. É voltar para as trevas. Nós temos Cristo. Não abandona Jesus, não volte as costas para Jesus. Não deixe o Filho de Deus. Ao contrário, permaneça firme nessa confissão. Jesus é suficiente. Não basta ser sumo sacerdote. E é supremo sacrifício. Jesus inaugurou com seu sangue a nova aliança. Ele permanece firme nele. Firme apesar da dor, da tentação. Ele falando para o pessoal, olha, apesar das perseguições, apesar de seus bens serem saqueados, até apesar da morte, permaneça firme nessa confissão. Indo para o 15, a compaixão do sumo sacerdote. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Primeiro ponto que você pode destacar aqui, que é interessante, que Jesus se compadece das nossas fraquezas. Que benção de mensagem, que benção de frase, mensagem consoladora. Você admite que é fraco, né? Tem fraqueza? Quanto mais perto você está, quanto mais perto você sabe disso, quanto mais perto você aproxima de Deus, você se sente fraco, porque Ele é santo. Se você não sentir isso, você está longe dele. Você tem que sentir mesmo. Olha só, quanto mais você sabe da realidade da vida, mais você é fraco. Seja qualquer fraqueza, seja física, emocional, moral, espiritual. Mas o que é maravilhoso aqui, meus queridos, é saber que Ele se compadece da nossa fraqueza. Essa semana que antecedeu o evento, eu senti assim, mas senti minhas forças se esvaindo. Mas também ao mesmo tempo senti uma mão me segurando, me apoiando. Quando eu cheguei no evento, acho que eu comentei com o pastor, quando cheguei no evento, veio um refrigério, quando eu botei o pé lá, era luta, mas dá uma fraqueza, a fraqueza espiritual, que o físico responde. Mas eu sentia que Ele está me guardando. Amém. Ele não, sabe, irmão, Ele não nos condena, porque somos fracos, como homens, né, que os homens fazem com o outro, como os homens fazem uns com os outros. Esmagam a gente quando a gente erra. Jesus não faz isso com os filhos dele. Mas Ele se compadece das nossas fraquezas. Aleluia. Ainda no 15, está escrito assim, que Jesus também foi tentado semelhante a nós. Porque, olha só, porque não temos um sumo sacerdote, estou repetindo, que não possa compadecer de nossas fraquezas. Aí fala assim, antes,
foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. É tão claro, né? Que coisa impressionante. Quando diz que ele compadece da nossa fraqueza, porque ele sabe da nossa fraqueza, que estamos enfrentando, porque ele foi verdadeiramente homem, ele foi tentado. Não há nenhuma tentação que você já experimentou na vida que Jesus não tenha passado. Eu tentei no passado separar isso, que não, tem coisa que Jesus não foi tentado. Ele não casou, e precisava. Mas agora eu sei. Ah, Jesus. Por isso, ele passou por todas as tentações, mas com uma exceção, com uma distinção. Ele não pecou. Esse é Jesus. Ele não cedeu à tentação. Ele foi provado como nós somos provados. Uns mais, outros menos. Ele passou todas as situações adversas que nós passamos. Passou fome, frio, sede. Foi perseguido, foi acusado injustamente. E nós gloriamos a Deus porque muitas dessas coisas aqui nós nunca passamos. De todas as formas ele passou. E ele foi tentado em 3 áreas. Concupiscência dos olhos, concupiscência do coração, soberba da vida. Tudo isso ele passou. Então ele sabe exatamente, que está no meu coração, e sabe exatamente todas as tentações que nós passamos ou vamos passar, possíveis tentações. Meu querido, as suas lutas contra o pecado, tentação, pressões, seduções, tudo isso que queira ganhar espaço na nossa mente, no nosso coração, os laços, né, as armadilhas colocadas no nosso caminho, tudo isso ele passou, e ele resistiu, não caiu, não pecou. Isso é Jesus. Embora que ele fosse tentado em todas as coisas, é isso que o autor dos Hebreus nos diz, ele triunfou sobre todas elas. Aleluia. Jesus, aleluia. É o seguinte, meu amado, ele diz para você, nesta noite, eu sei o que você está vivendo, eu conheço o teu coração, eu conheço as tuas lutas, eu conheço o que você está passando, ou que já passou. Eu sei que em muitas áreas você tem sido seduzido, mas eu te acomodo nos meus braços, te protejo. Eu sou o sumo sacerdote e me apresento diante de Deus a seu favor. Jesus dizendo para você. Eu me coloco na brecha a seu favor, me coloco na posição de seu intercessor. Glória a Deus. Por termos esse grande sumo sacerdote. E por isso que a Bíblia diz que não sobreveio tentação que não pudéssemos suportar. 1 Coríntios, né? É por isso que nós temos, não é porque nós temos força em nós mesmos para suportar. Não, meus amados. É porque nós temos o grande sumo sacerdote que compadece nós nas horas, nossa fraqueza. Louvado seja Deus. Que sem Ele não aguentaríamos, sem Ele não temos condições de resistir essas tentações que chegam. Mas Ele, na hora da tentação, estende a sua mão e tem compaixão de nós, de mim e de você, me sustenta, me fortalece. E fala assim, eu te dou graça. No verso 16, o último versículo,
Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro à ocasião oportuna. Veja bem, nesse versículo quero considerar como uma exortação para nós como igreja, em virtude de termos Jesus como sumo sacerdote. Que nós devemos nos aproximar a Deus com confiança. Quando você se apresenta diante daquele que é santo, né? E você sendo um pecador, é um sentimento natural nosso e temos medo. Isso é óbvio. Mas sabe o que acontece? Ele não é só um sumo sacerdote, ele também foi o nosso substituto. Oferta e ofertante. Naquela cruz ele levou sobre o seu corpo o seu pecado. Ele sofreu o que você deveria sofrer. Ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus contra o seu pecado, que eu e você devia beber. Ele foi feito pecado e maldição no meu lugar, no nosso lugar. Morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Agora diz o autor dos Hebreus: por esta obra que ele realizou por mim e por você, como nosso Salvador, Redentor e Substituto, agora ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é o sumo sacerdote que apresenta para interceder por nós. Por causa disso, não precisamos ter medo. Queres fugir de Deus por ter pecado? Não. Você deve aproximar confiantemente, sem medo, sem temor. Você foi aceito, meu querido, pelo Pai, pelo amado, no amado. O véu rasgado, você tem livre acesso ao Pai agora. Que consolo, que segurança, que certeza que nós temos por causa do grande sumo sacerdote, Jesus. Amém. Sobre você ter sido aceito, meu querido, ter livre acesso. Olha o que é interessante na figura do livro de Esther, né? Aliás, a Esther, né? Os grandes impérios antigos, quando você lê lá, Esther, a entrada de Esther na presença do rei, isso é muito lindo, gente. Nenhuma pessoa, nem mesmo a rainha, podia chegar diante do rei, sem que ele desse permissão. Só quem ele estendesse o cetro. Sabe o que aconteceu? O que aprendemos aqui? Nós temos livre acesso, plena confiança, chegamos porque fomos aceitos no amado. Ele estende o cetro para você. O cetro do rei, Jesus. Ele não rejeita você, mesmo quando você sendo fraco, pecador, mas você foi aceito. Então, acheguemos-nos confiadamente. O outro ponto, que temos livre acesso, né, ao trono da graça agora. Junto ao trono dessa graça, meu querido, imagine o trono de Deus, o trono da justiça, o trono da glória. Já passou isso para a tua cabeça? Pois eu diante de quem os serafins cobre o rosto, tornou-se para você o trono da graça. Agora, aleluia! Oh Deus! O que significa isso? Que você quebrado, machucado, fraco, ao cometer um deslize, pecado, você pode chegar, porque esse trono, dono da graça, ele deu permissão para você, ele apontou o cetro para você, autorizando você chegar. Aleluia! Você não merece, eu não mereço, mas ele trata você com graça. Há esperança para nós.
socorro, perdão, aceitação, restauração, acolhimento no trono da graça. Trono da graça. Seja louvado o seu nome. Um outro ponto, recebemos graça e misericórdia. Olha que coisa linda, gente, isso aqui. Quando o texto diz assim, no 16, chegamos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, ocasião oportuna. Olha que bênção. 2 termos juntos aqui, termos maravilhosos. Temos esse termo aqui, misericórdia e graça, os 2 estão juntos. Que maravilha, 2 conceitos, né, belos. O que nós merecíamos, irmãos? A condenação, o juízo de Deus, Ele dá o que para nós? Misericórdia. Por outro lado, não merecíamos chegarmos ao trono, que hoje, né, estamos permitidos, porque Ele apontou o cetro para nós temos vivo acesso. Entra aqui, pastor, venha, bendito, amado. Aleluia. E agora podemos entrar. Não merecíamos chegar a esse trono, acesso ao trono da graça. Ele nos dá. Dá o quê? A sua graça. Nós, como pecador, merecíamos a morte, a condenação, o juízo de Deus, e Ele nos salva, restaura, suspende o juízo contra nós, tira a ira dele contra nós. Louvado seja Deus. Você pode chegar confiantemente a esse trono da graça, para receber misericórdia, encontrar graça para o socorro, ocasião oportuna. E terminando, irmãos, 4º e último ponto do 16 aqui. Para socorro em ocasião oportuna. Último pontinho. Olha, meus queridos, aqui encontramos socorro sempre que chegamos ao trono da graça. A fim de quê? Recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que ocasião oportuna é essa? Que ocasião oportuna? É a hora do aperto. Hora do aperto. Aquele momento que a tentação está bem ali, à sua frente, disponível, facilitada, encarando você, pronta para dar o golpe mortal da serpente. É aquela hora em que você está quase se rendendo. Quase se rendendo. Aquela hora que você está por um fio. Aquela hora que a sua força está completamente se esvaindo. Fraqueza total. Aí então você diz, você clama, meu Deus, não aguento mais. Eu não vou resistir. Você clama isso, o trono da graça, para Jesus, e você encontra socorro. Você encontra livramento nessa hora, perdão, força, aleluia. Então eu digo para você, que se você não precisa fugir de Deus, quando comete um pecado, você já foi escolhido, não é isso, irmãos? Amém? Agora nós temos livre acesso, nós somos aceitos. Corra para os braços do Senhor, Ele é o sumo sacerdote, Ele vai te levantar, Ele vai estender o cetro para você, ou já estendeu o cetro para você, Ele vai te perdoar, vai te fortalecer, e vai botar você de pé, vai dar força para continuar. Obrigado, meu Deus. Portanto, chegamos confiantemente, sem medo, sem temor, com segurança, confiança, para recebermos misericórdia, acharmos graça diante desse Deus maravilhoso, o nosso Supremo. Graça e socorro, ocasião oportuna. Quem está precisando do Senhor, clame a Ele. Amém. O sumo sacerdote vai te oferecer ajuda, socorro. Aleluias. Glória a Deus. Amém.